Olá, tudo bem? Pastor Fabiano na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas que você possa ser muito abençoado por Jesus. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho. Estamos aí com as reflexões diárias, ministrações. Hoje à noite, pela noite, nós vamos ter um culto. Amém? Para aprender mais do Senhor, né? E amanhã, que é sexta-feira, nós vamos sair para fazer a entrega dos alimentos, orar pelas vidas, orar pelas pessoas, aqueles que a gente aborda, aqueles que querem receber uma oração, levar uma roupa de frio, um cobertor. E assim o Ministério Mova-se vai acontecendo, amém? Domingo em nome de Jesus, eu acredito que o altar já vai estar pronto da igreja para receber os irmãos, amém? Para estar com som, fazer um louvor bem bacana para os irmãos, em nome de Jesus, amém? Contamos com a sua ajuda. Hoje nós ganhamos 13 cadeiras, tá? Eu quero aqui trazer os irmãos que nos abençoaram de outras cidades, da nossa cidade, nos abençoou com as compras das cadeiras. Isso é uma honra, é um privilégio, tá bom? Saber que tem irmão de outros estados, de outras cidades, ofertando o nosso ministério aqui. É o relacionamento que nós temos com eles. Eles conhecem o trabalho, a serenidade do trabalho, a lucidez de tudo que está sendo desenvolvido, tá bom? Eu tenho uma reflexão para compartilhar com vocês. Está em 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo ministra uma palavra muito bacana. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Oh, aleluia, isso aqui é tudo sem mutreta, que é tudo real. Então o celular tá aqui embaixo tocando música, eu tô com a Bíblia na mão. Então vocês me perdoam pelos imprevistos, tá? Mas nós vamos chegar num grau aí de edição, vamos ter, logo nós temos o nosso podcast também. Muitas novidades, amados, estão por vir, amém? Então vamos lá, voltamos para aquilo que interessa, que é a palavra de Deus. Porque, embora seja livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Amém? O apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja. Pegou cartas junto aos reis, os representantes legais, e aquele que ele encontrasse pelo caminho, aquele que ele encontrasse pregando o evangelho, de Jerusalém para Damasco, ele tinha autoridade em suas mãos, por escrito, que ele pudesse estar prendendo essas pessoas e trazendo para Jerusalém. Esse era o plano perfeito de Saulo naquela ocasião. E o que acontece? Aquele homem, ele tinha montado todo o esquema, porém ele esqueceu que tinha algo maior do que as leis terrenas, algo maior que as influências que ele tinha sobre todos. E ele saiu com um projeto, ele tinha um projeto decidido do que ele ia fazer, e ele era muito bom no que ele fazia. E nesse projeto, Deus pegou ele, deu uma rasteira, o deixou cego, chamou Ananias para orar, toda aquela passagem que você já sabe. Se você não sabe, fique por dentro, que nós vamos ministrar sobre isso nos próximos dias na igreja, para que você possa aprender. Pois bem, uma vez que ele reconhece Jesus, ele aprende a sofrer pelo nome de Jesus, ele se torna de perseguidor a ser perseguido. Esse homem chamado Saulo, que mais à frente passa a se chamar Paulo, se torna um grande homem de Deus. E ele tinha tudo para dar errado. Porém, Jesus foi
e virou a chave. Nós precisamos virar a chave da nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu sei que você pode parar de sofrer se você virar a chave. Eu tenho hoje 46 anos, tive problema com a dependência química por alguns anos, conheci o lado obscuro da vida, conheci o lado obscuro do tráfico de droga, mas Jesus me libertou. Amém. Jesus mudou toda a história de vida, de uma trajetória de derrota, e Jesus nos tornou um homem hoje perante a sociedade, um pai de família, um homem casado com 2 filhas, uma esposa maravilhosa. A mesma coisa, eu virei a chave e eu comecei a sonhar. O apóstolo Paulo viveu as mesmas coisas. E aquele homem entendeu o chamado dele. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele se tornou um grande homem de Deus. Onde o Novo Testamento, além de Jesus e outros discípulos, também se resume no apóstolo Paulo. Nós temos o Novo Testamento praticamente escrito por esse homem chamado apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus. E o que acontece? Ele entendeu que ele tinha uma necessidade, tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele tinha que transmitir, porque ele virou a chave. E ele começou a pregar o Evangelho, em especial na cidade de Corinto. Sobre a igreja de Coríntios, ele escreve uma carta. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele não tinha compromisso com ninguém. Ele tinha compromisso com Jesus. E esse compromisso com Jesus, o apóstolo Paulo entendeu que ele precisava servir. E ele tem o prazer de se tornar escravo de Cristo. Essa palavra é uma palavra feia, escravo. Mas se você for buscar o original da palavra, era servir. O apóstolo Paulo tinha prazer em servir a Jesus. E ele fala que porque embora seja livre de todos, eu tornei escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. E a continuação do texto, se você for ver, ele fala que fez de fraco para os fracos, religiosos para os religiosos, desviado para os desviados. Fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. No versículo 22 ele fala, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por amor, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Pega a visão aqui, ministério, mova-se. O apóstolo Paulo, ele andou com os desviados, mas ele não era desviado. O apóstolo Paulo andou com aqueles que estavam fracos na fé, mas ele não estava fraco na fé. O apóstolo Paulo andou com os religiosos, mas ele não era religioso. E o que fazia diferença nele para os demais? O apóstolo Paulo influenciava. E eu quero te falar um negócio aqui, ó. Olha para mim, ó. Olha aqui. Se você não influencia, você é influenciado. Tá? Então, é importante. O apóstolo Paulo andou com várias etnias, vários tipos de pessoas, várias raças, tribos. Porém, o apóstolo Paulo, onde ele passava, ele contaminava, ele influenciava. E o Ministério Mova-se nasceu para quê? Para estar numa sociedade, se relacionando com todo tipo de pessoas. Porém, o que nós temos ensinado no nosso ministério é que nós influenciamos, nós contaminamos para que as pessoas possam ter uma oportunidade de ouvir Jesus de uma forma tranquila, suave, sem opressão, sem um evangelho de condenação, mas um evangelho de amor, a qual o apóstolo Paulo nos ensinou. Então vai ser comum você ver nós pela periferia da cidade, por bairros da cidade, pregando o evangelho a todas as pessoas.
sem discriminação, sem nada, independente da opção sexual ou qualquer outra situação. O Ministério Mova-se nasceu baseado em Atos 2:42, amém? Com princípios, onde nós estamos debaixo de um governo, nós temos uma mesa onde nós ceiamos e temos um princípio de oração. E entendendo esse chamado, entendendo o ide do Senhor, vão, façam discípulos, nós vamos passar por vários cantos dessa cidade ministrando o Evangelho do Senhor. Amém? Ministrando o Evangelho do Senhor. Para quê? Para que as pessoas possam ouvir. Como ouvirão se não tem quem pregue? Para elas ouvirem é necessário que as pessoas preguem. É por isso que nós estamos discipulando líderes, para que elas se tornem com a mente, com o coração e um caráter definido em Cristo, para se relacionar com as pessoas. Nós fazemos de tudo para com todos, para de alguma forma ouvir o Evangelho. Lembramos que Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento, foi necessário que Estevão morresse para que Saulo se tornasse Paulo. Então nós vamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo nessa cidade. E eu conto com você. Nós vamos andar com todas as pessoas, independente das confissões de fé. Nós não estamos aqui para criticar, para fazer qualquer tipo de crítica às pessoas. Mas no momento que a gente tiver a oportunidade, nós vamos anunciar Cristo como Paulo anunciou e nos ensinou a ser co-participante do Evangelho. O que é isso? Eu faço parte do Evangelho junto com você. Nós não somos dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. É isso que os pastores precisam entender. Devemos devolver a igreja a Cristo, ao dono. Amém? Há um governo, há uma instituição que precisa ser gerenciada, com ordem e decência, sem passar conta para os membros da igreja, mas sim organizando a igreja para que ela se torne saudável, ao ponto de nós sermos testemunha, como pagadores de impostos, como homens de Deus, como homens que respeitam as leis e todas as demais situações. Amém? Vire a chave da sua vida e dê uma oportunidade para Jesus. Venha conhecer o Ministério Mova-se. Estamos na Avenida 22 de Maio, no centro de Igarapava. Culto às quintas-feiras, às 7h30 da noite, e culto aos domingos, às 6 horas da tarde, tá? Somos um ministério que temos pessoas novas que estão sendo discipuladas para ir para missões, começando na nossa casa, começando na nossa rua, no nosso trabalho e onde a gente está inserido, tá? Somos uma igreja que temos problemas de verdade, porém queremos resolver os problemas de verdade e não passar uma maquiagem nos problemas, tá? E por que a gente faz tudo isso? Porque nós entendemos um chamado de Cristo. Nós entendemos que nós somos uma célula viva, onde nós contaminamos e nos relacionamos com uma sociedade, Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu espero que você tenha entendido a visão desse vídeo na noite de hoje. E domingo nós temos uma palavra de avivamento do Espírito Santo. Atos 1:8. Nós vamos ministrar sobre Atos 1:8. Que o Espírito desce sobre a igreja e eles recebem poder para ir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para quê? Anunciar as boas novas de Jesus. Eu conto com você. Eu tenho certeza que haverá um grande avivamento de Cristo nesse domingo, tá bom? Deus abençoe. Pastor Fabiano na área. Uma noite de paz. Senhor Deus, eu apresento as vidas que são ouvintes, que têm compartilhado, têm testemunhado tudo que têm ouvido sobre esse vídeo. Eu tenho recebido diversos relatos no meu PV, nas minhas redes sociais, para que continue, que esses vídeos tenham edificado vidas e transformado. Eu espero que você seja uma delas. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família e onde você colocar a planta dos seus pés, que você possa ser abençoado. Fique na paz, na graça de Cristo. Pastor Fabiano, um abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Amém.